Há histórias que só aparecem quando a luz está baixa e os corredores do tempo parecem sussurrar. Antes dos reinos famosos, antes das muralhas e dos impérios, um mundo diferente respirava debaixo do mesmo céu que hoje nos cobre. Um mundo em que homens temiam criaturas cuja sombra ultrapassava a de qualquer guerreiro. A Bíblia dá a esse eco antigo um nome curto e enigmático: Nefilins. Não são apenas gigantes, são um sinal, uma rachadura no tecido do que chamamos de normal. E toda rachadura deixa escapar. Em Gênesis 6, eles aparecem de forma quase furtiva, como uma frase escondida no rodapé da história. Naqueles dias, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Por que esse detalhe tão estranho está ali, bem na fundação da narrativa bíblica? Por que os manuscritos mais antigos mantêm essa expressão, enquanto traduções modernas preferem suavizar? Quem eram os tais filhos de Deus? E por que, depois deles, o mundo mergulhou em corrupção, violência e em um dilúvio que... Alguns dirão que tudo não passa de metáfora. Outros, que é teologia embaraçosa que deveria ficar em silêncio. Mas o silêncio sempre tem um preço. Quanto mais você olha, mais percebe que o mistério dos nefilins é um fio puxando outros fios. Anjos caídos ou governantes tiranos. Hibridização literal ou linguagem simbólica para falar de poder e abuso. E por que, séculos depois do dilúvio, o texto ainda fala de descendentes de estatura incomum, de cidades tomadas pelo medo, de homens que pareciam torres? Não. Não estou aqui para entregar um martelo de certezas, mas para acender uma lanterna. Hoje, vamos caminhar pelas passagens ignoradas, pelos textos que muitos citam sem ler, pelos relatos que incomodam tanto acadêmicos céticos quanto pregadores apressados. Alguns pontos que você ouvirá desafiam a leitura mais confortável. Outros, talvez desafiem a sua. E isso é bom. Porque a verdade, quando é verdade, não teme perguntas. Se você está chegando agora, respire fundo e decida. Prefere a versão arrumadinha, sem arestas, ou está disposto a encarar as fendas? Deixe seu comentário desde já. Para você, os nefilins foram lenda, realidade ou maquilagem para esconder algo maior? Se este tema mexe com você, dê o like, compartilhe e se inscreva. Não para concordar comigo, mas para acompanhar uma investigação que vai até onde os textos permitem. Ao final, talvez não tenhamos um veredito definitivo. Mas, se fizermos isso direito, teremos... Comecemos pelo começo, mas sem pressa. O segredo dos nefilins não está na superfície. Ele exige paciência, leitura atenta e a coragem de admitir que talvez a história bíblica seja mais estranha e mais séria do que fomos ensinados a aceitar. Se você estiver pronto, apague as luzes ao redor, mantenha a mente desperta e venha comigo. Há pegadas grandes demais para fingirmos que não as vimos. Antes de avançarmos, um aviso. Este vídeo não é sobre assustar você, é sobre ler com honestidade. Vamos cruzar Gênesis, números e ecos de textos antigos que muitos ignoram. Vamos pesar argumentos, desmontar clichês, confrontar traduções. Se algo te parecer incômodo, ótimo. Comente, discorde, acrescente. A investigação só fica melhor quando você entra na conversa. Pronto? Então siga o rastro. Os passos começam em páginas antigas, mas ecoam no agora com força. Para entender o que se esconde por trás desse nome, precisamos voltar ao texto que o introduz como se fosse uma anotação na margem de um pergaminho antigo. Quando os homens começaram a multiplicar-se, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Naqueles dias havia nefilins na terra. A sequência é curta, a consequência gigantesca. Corrupção generalizada, violência, um decreto de reinício. O incômodo não está só no resultado, mas na causa insinuada. Uma mistura que não deveria ter acontecido. 3 leituras disputam essa frase desde o mundo antigo. A primeira, ousada e muito antiga, lê filhos de Deus, como seres celestes rebeldes que violaram seu limite e desejaram o que não lhes pertencia. Aparece com força em tradições judaicas intertestamentárias e ecoa entre autores cristãos primitivos.
Anjos caídos transgrediram, seduziram, ensinaram artes proibidas e dessa colisão nasceram seres excepcionais, os Nefilins. Se essa leitura for correta, Gênesis estaria descrevendo não apenas uma imoralidade social, mas uma invasão vertical, uma fronteira entre ordens rompida. A segunda leitura tenta domesticar o estranho. Filhos de Deus seriam a linhagem piedosa de Sete. Filhas dos homens, a linhagem de Caim. A mistura entre fidelidade e rebeldia teria produzido não monstros, mas colossos morais, tiranos, Diborim, homens célebres cuja fama atravessou séculos. Os Nefilins seriam chefes guerreiros de estatura marcante e reputação temível, sem sobrenatural literal, mas com impacto devastador na cultura. A terceira propõe uma via política. Reis e nobres, julgando-se filhos por direito divino, tomaram esposas ao gosto do poder, transformando pessoas em patrimônio. Nefilim, nesse caso, poderia significar caídos, no sentido de derrubar os outros, ou caídos por decadência moral. O texto seria um protesto teológico contra elites que se divinizaram e violentaram limites humanos. Mas qual tradução é certa? O hebraico Nefilim é raro o suficiente para manter o enigma vivo. Algumas versões traduzem como gigantes, outras preservam a palavra transliterada. A antiga versão grega aproxima a ideia de grande estatura. A tradição latina herdou esse peso. Especialistas não convergem, e talvez não devam. A ambiguidade funciona como um alerta. Qualquer tentativa de simplificação apressada destrói precisamente o elemento que o autor parece querer realçar: estranheza. Há, porém, um detalhe duro de ignorar. A ligação temporal entre a união dos filhos de Deus e a presença dos Nefilins. O autor não lista nomes, não oferece biografias, oferece uma ponte curta e afiada: transgressão, geração excepcional, colapso moral. Algo aconteceu ali que mexeu com a estrutura do mundo antigo a ponto de exigir resposta radical. E o estranho não morre no capítulo. Mais tarde, quando espiões hebreus descrevem Canaã, relatam povos de estatura imensa, cidades que fazem os homens parecer pequenos, memórias de medo herdado. Textos antigos ao redor da Bíblia ajudam a sentir o clima. Tradições falam de vigilantes, que ensinaram magia, guerra e seduções. Não pertencem ao cânon de muitas comunidades, mas preservam a leitura mais ousada. Não se tratou de casamento misto comum, e sim de violação de ordem. Para leitores cautelosos, essas narrativas funcionam como espelho do medo humano diante do poder e da beleza. Para leitores abertos ao sobrenatural, funcionam como lembrete incômodo de que o mundo invisível é menos distante do que parece. Por que isso importa hoje? Porque a página de Gênesis não é apenas arqueologia literária. Ela sugere que certas alianças mudam a natureza das coisas e que o mal pode saturar a cultura a ponto de pedirmos a Deus que intervenha, ou de Deus intervir sem pedir licença. Nesse quadro, a pergunta "Quem eram os filhos de Deus?" deixa de ser curiosidade acadêmica e encosta em guerra espiritual, política e moral. Se eram seres celestes, enfrentamos uma infiltração. Se eram reis divinizados, enfrentamos teocracia abusiva. Se eram linhagens contrastantes, enfrentamos a velha tentação de misturar ética com sedução. Você não precisa decidir agora. Precisa apenas admitir que a página é estranha e que talvez deva continuar estranha. Quando reduzimos cedo demais, perdemos o aviso. Chame de gigantes, caídos, tiranos ou lenda. Os Nefilins funcionam como placa rabiscada à mão na beira do abismo. Cuidado! Cuidado com poderes que brilham como se fossem divinos. Cuidado com leituras que anestesiam a consciência. Cuidado com alianças que prometem grandeza e deixam um rastro de violência. Prenda essa chave antes de avançar. E é por isso que, ao seguirmos adiante, vamos ler o texto sem luvas, comparando traduções, encarando intertextos e deixando a pergunta respirar. Se algo nisto te parece heresia, prove. Se te parece óbvio demais, desconfie. O que o autor faz com poucas linhas, nós exploraremos com cuidado e com coragem, passo a passo, juntos, agora.
Se seguirmos o rastro das histórias humanas, descobrimos que os gigantes não são exclusividade da Bíblia. Povos que jamais se encontraram relatavam figuras de estatura descomunal, como se a memória coletiva insistisse em registrar o mesmo mistério em línguas diferentes. Nos vales do Oriente, em tribos da América, nos cantos da Europa, sempre há canções, mitos e monumentos que falam de homens que pareciam torres. É coincidência ou lembrança distorcida de algo real? No mundo bíblico, ecos desse passado persistem depois do dilúvio. Os israelitas, ao espiar a terra de Canaã, se descrevem como gafanhotos diante dos anaquins. Golias surge não apenas como um guerreiro alto, mas como a personificação do medo coletivo de enfrentar algo além do normal. O rei Og, de Bassã, é lembrado pelo tamanho do seu leito, e povos inteiros, Refaíns, Emins, Zamzomins, carregam a fama de gigantes. É como se o dilúvio não tivesse apagado totalmente a sombra dos nefilins, ou como se a história insistisse em manter a lembrança para advertir futuras gerações. Céticos dirão que cada povo exagera a grandeza de seus heróis e inimigos. De fato, o exagero é recurso antigo. Mas o que surpreende é a constância. Culturas tão distantes, separadas por oceanos, descrevendo seres semelhantes, tanto em estatura quanto em impacto. Algumas falam de monstros, outras de reis fundadores, outras de guerreiros que ensinaram técnicas avançadas de guerra ou arquitetura. O paralelismo é perturbador. Não é apenas sobre tamanho físico, mas também sobre conhecimento precoce, habilidades incomuns, como se essas figuras carregassem consigo algo que não pertencia ao estágio comum da humanidade. Há ainda os monumentos, megálitos, pirâmides, construções cuja escala desafia explicações fáceis, muitas vezes atribuídas a primeiros mestres ou deuses que desceram. Os cronistas antigos falavam de seres que ensinaram agricultura, astronomia e artes secretas. No olhar bíblico, tais narrativas ecoam uma transgressão mais antiga, a de filhos de Deus trazendo à terra conhecimentos que corrompem. Para uns, isso é pura metáfora da evolução cultural. Para outros, memória fragmentada de uma interferência proibida. O debate nunca foi simples. Acadêmicos reduzem a figura do gigante a símbolo de poder ou opressão. Teólogos mais ousados aceitam a hipótese de seres híbridos. Já os curiosos e teóricos da conspiração veem nisso provas abafadas por instituições. E de fato, de tempos em tempos, relatos de ossadas enormes surgem, muitas desmentidas como fraudes, mas outras simplesmente silenciadas. Sejam reais ou não, o simples incômodo que geram já diz muito. Por que tanto esforço em desacreditar ou esconder? A Bíblia, porém, não se perde no espetáculo. Ela não trata os gigantes como mitos fascinantes, mas como obstáculos pedagógicos. Enfrentá-los não era para entreter, mas para treinar fé. Os espiões de Canaã trouxeram medo. Josué e Caleb trouxeram confiança. O foco não era a estatura dos inimigos, mas a postura diante deles. Essa é a diferença entre mito e revelação. Para a Bíblia, gigantes não são o centro, são apenas contexto para provar coragem e fidelidade. Mesmo assim, a insistência de tantas culturas em descrever figuras semelhantes não pode ser ignorada. É possível que sejam símbolos universais da luta do homem contra forças maiores que ele, natureza, impérios, deuses. Mas também é possível que apontem para algo que realmente aconteceu, algo que a tradição bíblica chama de nefilins e que outras culturas nomearam de formas diferentes. O mistério permanece, e justamente por permanecer continua a nos provocar. Em última análise, os gigantes são espelhos. Espelhos do medo humano diante do incompreensível, da tendência a exagerar, mas também da memória persistente de algo que talvez não tenha sido apenas imaginação. Quando olhamos para essas histórias, não estamos apenas ouvindo lendas antigas, estamos ouvindo o eco de uma pergunta. O que existiu antes de nós que a história oficial não conta? Talvez os nefilins não sejam apenas um capítulo distante, mas uma lembrança desconfortável de que nem sempre controlamos os limites do humano. Se eram lenda,
mostram como nossa mente gosta de engrandecer. Se eram realidade, mostram que já caminhamos lado a lado com o inexplicável. E é nesse espaço de dúvida, entre mito e história, que a verdade continua escondida, como uma sombra enorme projetada sobre a antiguidade, que ainda hoje nos faz olhar para trás com desconfiança. Se a narrativa pré-diluviana soa como um relâmpago silencioso, o dilúvio é a tempestade que finalmente desaba. A Bíblia não o apresenta como capricho, mas como cirurgia radical num corpo que entrou em septicemia. A terra encheu-se de violência. O diagnóstico vem seco, sem floreios. O remédio, assustador. E é nesse intervalo entre diagnóstico e remédio que o enigma dos nefilins volta a chiar. A presença deles aparece colada à descrição do colapso moral. A pergunta, ainda que não dita explicitamente, paira. O que exatamente estava sendo corrigido? Há quem leia esse quadro como uma punição coletiva e apenas isso. Outros veem uma camada a mais. A intervenção não atacaria só o pecado humano, mas a consequência de uma transgressão que mexeu com a fronteira das espécies. Em tradições antigas, seres chamados vigilantes descem, ensinam o que não deveriam, tomam o que não lhes pertence, e a terra aprende guerras e seduções com professores errados. A violência deixa de ser apenas ato, vira estrutura. Se essa leitura tocar na realidade, o dilúvio teria funcionado como desintoxicação radical, cortando uma linhagem híbrida que, se prosperasse, sequestraria o enredo humano. Antes de condenar a hipótese, vale notar o cuidado do texto canônico. Ele nunca romantiza o mundo anterior, nem glamouriza o estranho. O foco não é o sensacionalismo, é a ética. Enquanto a maioria se corrompe, um homem anda com Deus. A arca não é um mito de fuga, é uma escola de obediência, um protesto flutuante contra a arrogância. O narrador ressalta medidas, madeira, tempo, não para alimentar turismo religioso, mas para dizer que justiça, em tempos caóticos, exige paciência, método, perseverança. O julgamento é dilúvio, a resposta humana é martelo, silêncio e fidelidade. O cenário pós-diluviano mantém sombras do mistério. Povos de grande estatura são citados, leitos enormes são mencionados, medos antigos reaparecem. Para alguns, isso mostra que os resíduos do problema original atravessaram as águas, quer por sobrevivência de linhagens, quer por repetição de transgressões. Para outros, prova apenas que a hipérbole continua sendo a ferramenta favorita da memória coletiva. A Bíblia, no entanto, não fecha a questão. Prefere nos treinar na tensão, caminhar entre a leitura mais sóbria e a mais ousada, sem ajoelhar diante de nenhuma. No coração dessa sessão está uma provocação. Se o dilúvio foi resposta de Deus, resposta a quê? A maldade humana generalizada, sem dúvida. Mas talvez também há um tipo de interferência que tentava adulterar o projeto. Pense no simbolismo. Águas que lavam, que apagam, que reiniciam. Uma arca que preserva o que foi chamado muito bom. O alvo não seria apenas punir, mas preservar. Preservar a possibilidade de uma história humana que não fosse sequestrada por um hibridismo corrosivo, por impérios que se pretendem divinos, por técnicas que prometem ascensão e entregam servidão. Essa leitura, admito, é polêmica. E deve continuar polêmica, porque não está em jogo só curiosidade. Está em jogo o modo como interpretamos limites. Se o mundo antigo foi, em algum nível, palco de uma tentativa de reescrever o humano, então o dilúvio não é apenas evento, é ato pedagógico. Deus marca fronteiras, refaz alicerces, devolve o chão. E nos lembra de um princípio que atravessa a Bíblia. Quando homens ou poderes tentam se divinizar, a história desaba sobre a própria torre. Chamaram isso de juízo, mas também de misericórdia com os que viriam depois. Não espere, porém, um final arrumadinho. A mesma escritura que fala de aliança, arco e recomeço sussurra, mais à frente, sobre novos gigantes, novas torres, novos impérios.
O dilúvio não extinguiu a vontade humana de cruzar limites, apenas ensinou que cada transgressão cobra pedágio. E é nessa repetição que a narrativa nos pega pela mão. Não para alimentar paranoia, mas para nos fazer vigiar. A pergunta, no fim, também é para nós. Que alianças estamos firmando hoje que alteram a natureza das coisas? Quais promessas brilham demais para serem inocentes? Talvez seja por isso que histórias tão antigas ainda falam como quem conhece nossas tentações modernas. Manipulação genética travestida de progresso, engenharia de desejos vendida como liberdade, sistemas que pedem obediência irrestrita em nome de uma segurança que nunca chega. Não precisamos forçar paralelos para sentir o recado. O mundo pode, de novo, encher-se de violência sem ruído, pela soma de pequenas rendições. Contra isso, a arca hoje tem outro nome. Consciência desperta, limites claros, fé que diz não a promessas brilhantes com preço oculto. Se essa leitura incomoda, comente. Se concorda, comente também. A investigação melhora com fricção, e o texto bíblico parece preferir assim: verdade provada em confronto, sem ceder ao medo. Ao longo dos séculos, o mistério dos Nefilins não se limitou às páginas da Bíblia ou dos livros apócrifos. Ele se infiltrou em debates acadêmicos, teorias alternativas e até mesmo em manchetes sensacionalistas. Quantas vezes você já ouviu falar em ossadas gigantes encontradas em desertos, cavernas ou sítios arqueológicos? Fotografias circularam, artigos foram escritos, museus foram acusados de esconder provas. Muitas dessas imagens foram expostas como fraudes, montagens ou exageros. Mas nem todas as histórias foram explicadas de forma satisfatória. O que é fato e o que é encobrimento? É aqui que a polêmica ganha corpo. Em 1912, jornais americanos noticiaram a descoberta de esqueletos com mais de 3 metros de altura. Décadas depois, relatos parecidos surgiram no Oriente Médio. Algumas versões diziam que instituições poderosas recolheram os achados e os arquivaram em depósitos inacessíveis. Críticos afirmam: se tais ossadas fossem reais, mudariam a biologia, a arqueologia e a teologia. E talvez justamente por isso, nunca chegamos a ver essas provas nos corredores iluminados das universidades. A acusação é pesada. O silêncio pode ser tão revelador quanto a ausência de ossos. Outra vertente da discussão mistura os nefilins com a hipótese dos antigos astronautas. Segundo essa visão, o termo filhos de Deus seria uma metáfora antiga para visitantes de outro mundo, seres com tecnologia avançada que impressionaram sociedades primitivas. Não foram anjos, dizem, mas entidades físicas, cuja ciência parecia magia. Se esse for o caso, a narrativa bíblica registraria encontros entre humanos e não humanos de carne e osso. Uma leitura ousada, rejeitada por muitos teólogos, mas abraçada por curiosos e escritores modernos que veem paralelos entre Gênesis e relatos de abduções contemporâneas. Há também uma dimensão política nessa polêmica. Igrejas tradicionais preferem tratar o texto como metáfora moral. Universidades se calam ou ironizam. Governos, dizem alguns, evitam o tema porque poderia abalar convicções religiosas e sociais. Se uma ossada de 4 metros fosse exibida em praça pública, o que aconteceria com a fé, com a ciência, com a ordem estabelecida? O mistério dos nefilins, nesse sentido, não é apenas arqueológico, é cultural, é psicológico, é um teste para nossa capacidade de lidar com o impossível. E não podemos esquecer que a própria Bíblia mantém o enigma vivo mesmo após o dilúvio. Golias, por exemplo, não é apenas um soldado alto. Sua lança era como um feixe de tecelão. Seu porte amedrontava exércitos. Reis como Og, de Bazã, são descritos em dimensões incomuns. Povos inteiros, como os Refaíns e Anaquins, são lembrados pela estatura. Seria tudo exagero literário? Talvez. Mas, de novo, a pergunta: por que tanta insistência de tantos lados em tantos séculos diferentes? Exagero se repete, mas raramente com tanta consistência. E aqui entra uma comparação arriscada, mas inevitável. Quando falamos de nefilins, falamos de hibridização, de seres que não se encaixam nos limites estabelecidos.
Hoje, vivemos um tempo em que a ciência flerta com manipulação genética, edição de DNA, criação de híbridos em laboratório. O que antes parecia fantasia está em manchetes científicas. Será coincidência que os mesmos medos antigos retornem em nova roupagem? Alguns diriam que estamos refazendo o caminho dos filhos de Deus, misturando o que não deveria ser misturado, abrindo portas que talvez não saibamos fechar. A polêmica se amplia quando percebemos que a questão dos nefilins toca num ponto delicado. Quem controla o que é conhecido? Se há documentos ocultos em cofres do Vaticano, se há arquivos secretos em governos, se há descobertas enterradas sob silêncio, talvez não seja apenas por falta de provas, mas por excesso delas. Provas que poderiam balançar tanto a religião quanto a ciência. Talvez nunca saibamos. Ou talvez, justamente pelo barulho que o tema causa, a melhor forma de descobrir seja continuar perguntando, insistindo, investigando. O público que lê essas histórias se divide em 3 grupos. Os céticos convictos, que riem de cada relato, os crédulos, que aceitam qualquer foto mal feita como verdade, e os buscadores, que não se satisfazem nem com o riso fácil, nem com a aceitação ingênua. Esse último grupo é o mais perigoso para quem prefere manter silêncio. Porque pergunta, porque pesquisa, porque não aceita respostas rasas. Talvez você faça parte dele. No fim, o debate sobre os nefilins é mais do que arqueologia ou teologia. É um espelho. Espelho de nossos medos, de nossas crenças, de nossa vontade de ultrapassar fronteiras. Seja por ossadas ocultas, por manuscritos apócrifos ou por teorias extraterrestres, a verdade é que o mistério incomoda. E enquanto incomodar, continuará vivo. Se você chegou até aqui, diga nos comentários, o que seria mais perturbador? Descobrir que os nefilins realmente existiram ou descobrir que foram apagados da história de propósito? Chegamos ao fim da caminhada, mas não ao fim do enigma, pois o nome nefilins continua ecoando como uma sombra antiga que se recusa a desaparecer. Foram anjos caídos, reis tiranos, apenas lenda engrandecida pela memória popular, ou de fato gigantes de carne e osso, fruto de uma mistura que nunca deveria ter acontecido? A verdade é que a Bíblia nos dá apenas fragmentos, lampejos rápidos em um túnel profundo. Não entrega detalhes, apenas sinais suficientes para despertar fascínio. É como se o próprio texto dissesse: pergunte mais, não se contente com respostas fáceis. E é justamente essa falta de clareza que mantém vivo o mistério, provocando gerações a refletirem. O que sabemos é que, onde aparecem, os nefilins carregam sempre o mesmo peso: corrupção, medo, violência e a necessidade de uma resposta radical. Se eram metáfora ou realidade, o impacto foi o mesmo. A história bíblica mostra que ultrapassar limites tem consequências e que certos segredos, quando violados, mudam o rumo da humanidade. E é aqui que a pergunta final chega até você. O que você acredita? Os nefilins foram realidade histórica abafada, símbolo de algo maior ou uma mistura de ambos? Escreva nos comentários sua posição sobre o assunto. Talvez nunca encontremos provas definitivas, mas talvez o verdadeiro segredo seja justamente este: que todo mistério verdadeiro não termina, apenas se transforma em novas perguntas.